Estamos de volta. No bloco anterior, eu deixei convidado de até onde o meio em que se vive leva ou não ao uso de drogas. Por favor, Daniele. Então, o que eu posso dizer, né, junto com o conhecimento que eu tenho, é que assim, levando de novo em conta que cada indivíduo é um, né, esse indivíduo ele pode ter padrões, né, relacionados ao uso, que vem através do meio, lógico que o meio vai influenciá-lo, mas também questões internas, né, podem estimular também ele a ir fazer esse uso. Mas assim, muitas vezes o meio determina às vezes quem nós somos, né, por muitas vezes. Talvez não de uma maneira geral, mas em partes, em partículas, ajuda nessa determinação. Então eu acredito que é assim, é muito relativo e é um fator que eu acho que é uma soma. Então não só o interno, não só o meio, né? É uma soma, uma junção dessa questão interna com a questão do meio, né? Que vão se unindo e me levam, talvez, aí a esse consumo, né? A esse uso. Algo que falta, às vezes, em mim, e de repente aquele meio ambiente aquele ambiente que eu estou vivendo não está de acordo com o que eu acho, não vai de acordo com o que eu penso, não é bem o que eu queria, então também pode ser um fator e vai juntando, né, com demais fatores e aí me leva ao uso. Eu não acho que é uma coisa ou é outra, né? Eu acho que é uma junção, na verdade, aí. Quais são os sentimentos, se é que dá pra gente dar nome, se é que dá pra gente caracterizar, que sentimentos podem me levar, que sentimentos eu tenho aqui dentro de mim, questões mal resolvidas, enfim, o que eu posso ter dentro de mim que pode me tornar um usuário? Então, eu acredito assim, quando eu faço atendimento, né, e muitos pacientes até, eles assim colocam, muitos pacientes têm até praticamente uma história muito parecida, assim, antes de início tal, e início de uso, né? E na grande maioria o que a gente percebe é que assim, é um vazio. Então, por exemplo, a família às vezes, né, até tenta fazer o possível para aquela criança, para aquele adolescente, né, tenta dar o melhor, como eu falei lá, né, na questão anterior, que isso seria o mais adequado, né, que a família pudesse realmente dar essa estrutura. Mas, então, vamos lá. Daí aquele adolescente, ele não quer de repente muita roupa de marca. Ele não tem tanto interesse. A grande minoria, né? Vamos colocar assim. Mas talvez ele não tenha tanto interesse. Ele gostaria de um carinho, um toque, um calor humano, e de repente ele não recebe. Isso. Não é assim que a família... Então a família às vezes acha que dar carinho é suprir com coisas materiais. E aquele adolescente, ou aquela pessoa, não é essa necessidade que ele tem. Mas enfim, então tudo bem. Além da tolerância, que é o sintoma, além da síndrome de abstinência, que eu posso falar mais pra frente, existe essa questão assim. Na verdade, é a perca, né, da vontade de outras atividades. Então, atividade social passa a reduzir, né, escolar, né, passa a reduzir, enfim, outras atividades. Então, ele começa a fazer coisas realmente tudo em função dessa droga, tá? Então, você pode notar, por exemplo, seu filho, né, ele tinha excelentes notas, ele tinha um comportamento super adequado na escola, começa a modificar, pode ser difícil, né, para você começar, então vamos falar na prevenção aí primária, né, você está tentando intervir ainda numa coisa, tudo bem, secundária, já aconteceu, mas assim, você está tentando não piorar, não deixar que piore a situação, para você ter a noção. Então, pode ser através de comportamentos escolares, né? Através de comportamentos sociais também. De repente, era uma pessoa mais próxima da família, já está se distanciando mais, já não está mais querendo ter tanta conversa. Não gosta, por muitas vezes, que a mãe, né? Que normalmente é quem guarda as coisas no quarto e tudo mais, já vai deixar, vai começar a trancar o quarto, ou vai falar, olha, não mexe mais nas minhas coisas, eu não quero que você esteja olhando mais as minhas coisas. Se a gente for assim, esmiuçar por droga, por exemplo, daí entra a questão do olho e tudo mais. A maconha, ela normalmente deixa os olhos avermelhados, a pessoa passa a ter uma fome
maior, né? Ela quer ingerir mais alimento após ter feito o uso, porque a maconha traz essa questão da fome. A cocaína, ela já deixa a pessoa normalmente irritada, né? Sendo que a maconha já deixa mais calma, mais relaxa. A cocaína, isso pós-uso rápido, né? Não em suspensão depois de um tempo de uso. Acabou de usar ali, ele fica mais relax e tal, até passar esse efeito. Na cocaína já não. A cocaína, então as pupilas normalmente ficam dilatadas, a pessoa já apresenta um nervosismo, né, maior após esse efeito. O sistema nervoso altera também por muitas vezes uns tiquezinhos, né, os balanços na mão, na perna e tudo mais, né, boca ressecada também. No uso de crack, o nervosismo também aumenta, porque o efeito do crack já é muito rápido. Então, passou o efeito ali, ele já vai apresentar esses comportamentos também de irritabilidade, né, de pupilas também normalmente dilatadas, agressividade muitas vezes verbal, né, isso aumenta, o sistema nervoso também alterado, então o corpo às vezes também se movimentando, fica de um lado para o outro e tal. Então são algumas coisas que daria para a família estar percebendo. Eu queria mudar um pouco o foco dessa discussão e levar esse foco para a família. Existe um perfil de uma família que propicia alguém a se tornar usuário? Porque isso não me... Adictivas vem de adicção, né, da soma, né, por algo, né, soma exacerbada, vamos dizer assim, por algo. Então existem estudos que evidenciam essa questão das famílias pré-adictivas, sim. Que seriam famílias, por exemplo, onde o pai seria extremamente autoritário, a mãe extremamente passiva, já tem uma predisposição à adição de algumas coisas, né? Às vezes por medicação, às vezes por alguma outra situação ali, né? E talvez por ter essa rotina, né, pudessem sim estar trazendo depois essa questão da adição na dependência química do filho, né? E daí seria uma coisa assim. Então minha mãe já tem às vezes uma adição lá por um remédio, né? Meu pai, aquela coisa extremamente autoritária, minha mãe ali passiva, e de repente eu faço uso, já tenho aquilo no meu seio familiar, como é que funciona essa questão da adição e posso... Mas isso são estudos que evidenciam, né? Particularmente, eu acho que por modelagem de aprendizado, a pessoa pode até também ser incentivada a fazer o uso. Mas, particularmente, eu não colocaria que, né, todo dependente químico chegasse a fazer o uso por causa de uma família pré-adictiva, assim. Não conceituaria dessa maneira. Em que momento você acha que a família vira codependente química, codependente emocional, perdão, do dependente químico? Você até usou um termo que por muita gente é utilizado, codependente químico, porque a codependência, ela abrange várias situações, não é só na dependência química. Então até você colocou uma coisa que é muito citada, codependente químico, né? A família do dependente químico, por muitas vezes, ela acaba adoecendo, lógico, junto, e aí é onde a gente pode citar a palavra codependência, né? Que seria ser dependente do dependente. Eu me torno dependente daquele dependente. Ou seja, eu passo a viver em função da vida da pessoa. E aquela pessoa vive em função de um uso de drogas. Então, o momento exato, normalmente, assim, não posso falar, né? Exato. Mas, assim, de certa forma, aproximado, vamos dizer assim. A ideia, né? É difícil isso afirmar categoricamente. Posso falar, né? Exato. Mas, assim, de certa forma, aproximado, vamos dizer assim. A ideia, né? É difícil isso afirmar categoricamente nessa área, né? Porque não tem como dizer agora, depois, né? Ou pode ser uma coisa enlatada, né? Não. Tem um manual para seguir, né? Não tem um manual. Infelizmente não tem. Poderia ter um manual, uma porçãozinha mágica e tudo mais. Não tem. Então a gente pode dizer assim, que quando esse dependente ele perde, né? Que daí ele se torna dependente. Quando ele perde o controle desse uso de drogas e passa a fazer coisas somente em função desse uso, a família não quer. A família descobriu, ela não quer.